Uma particularidade do Evangelho de Mateus é esse voltar a Galiléia. Nós ouvimos no Evangelho da Vigília Pascal que os anjos que aparecem pedem, diga aos discípulos que andem, vão para a Galiléia, lá verão Jesus ressuscitado, encontrando as mulheres. Digam aos meus discípulos que se dirijam para a Galiléia. Muito estranho isso. Curioso, no mínimo, porque todos esses acontecimentos, o túmulo, a crucifixão, enfim, onde se deu toda a paixão e morte de Jesus, em Jerusalém, a Galiléia está a 120, 150 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Jesus diz: diga a eles que se dirijam a Galiléia, lá eles me verão. A Galiléia é o lugar onde tudo começou para os discípulos. A maioria, quase todos os apóstolos, são galileus. Eram pescadores do lago de Genezaré, do mar da Galiléia. Cobravam impostos, como o próprio Mateus. E foi nesse ambiente, nos primeiros momentos da pregação de Jesus, que Jesus os chamou e fez com que eles caminhassem da Galiléia para a Judéia, vivenciassem toda a adesão do povo, toda a rejeição do povo, talvez muitos sem entenderem nada, como Pedro, nesses dias da Semana Santa, nós ouvimos tantas palavras de Pedro, que dizia sem entender muita coisa, e Jesus diz: voltem para a Galiléia, lá me verão. Isto é, vendo Cristo ressuscitado na Galiléia, eles compreendem todo o sentido daquele chamado, toda a caminhada que Jesus fez com que eles fizessem. Nós também, meus irmãos, somos chamados a contemplar o Cristo ressuscitado na Galiléia, na nossa Galiléia. Portanto, ainda que nós vivamos em 2014, é a Páscoa de 2014, nós não podemos desconectá-la de toda a nossa história. Desde o momento em que o Senhor nos chamou, em que nos fez fazer uma caminhada, de estarmos com Ele. Faz mal se faz muitos anos, mas a Galiléia é o lugar que dá sentido a tudo aquilo que os discípulos vivenciaram. E vai ser no Evangelho de Mateus que da Galiléia Jesus os enviará ao mundo inteiro para pregar o Evangelho. Eu tenho, nesse sentido, muita alegria de poder estar aqui hoje celebrando, porque de certa maneira, Mosteiro, São José do Pardo, para mim uma Galiléia, onde eu vivenciei na minha vida de fé, na minha vida cristã, na minha vida monástica, na vida de padre, depois como abade do mosteiro, tantas coisas, que talvez não tinham sentido na época e hoje tem. Aí eu volto aqui e começa a passar na minha mente quantas coisas têm sentido, não só porque eu sou Cristo, mas exatamente tudo aquilo que o Senhor me fez experimentar é para que eu tivesse na missão que eu estou hoje, de poder anunciar o Cristo e falar do Cristo ressuscitado para pessoas que eu nunca vi. Esse ano eu estou em Guarulhos a primeira vez, tanta gente na minha frente, que eu nunca vi. Pessoas, milhares, até milhões, nós falamos de milhões, de milhares, que eu nunca vi. E posso falar de Jesus Cristo ressuscitado porque eu tenho uma Galiléia, onde a minha vida tem sentido, onde se faz a experiência do chamado de Jesus. E isso é muito forte. Nós ouvimos na primeira leitura o mesmo Pedro, que negou, que queria fazer tantas revoluções,
esse mesmo Pedro anunciando no dia de Pentecostes, né? Jesus ressuscitou porque era impossível que o Hades, que o inferno, que a morte o detivesse. A experiência de Pedro no Espírito Santo, na força do Espírito, na experiência do Cristo ressuscitado, é exatamente essa. Esse Senhor não pode morrer, a morte foi vencida, não tem domínio sobre ele. Exatamente porque Pedro faz essa experiência do Senhor na sua vida, iluminado pelo Espírito do Cristo ressuscitado, Pedro pode anunciar que ele está vivo, porque ele experimenta, porque ele tem uma história na qual o Senhor se manifestou. Ele teve uma Galileia, ele teve um caminho que fez da Galileia para a Judéia e da Judéia para a Galileia. Portanto, irmãos, nós somos convidados para experimentarmos a ressurreição do Cristo, fazermos esse retorno à nossa Galileia. Um dia o Senhor nos chamou, tocou o nosso coração, mudou o nosso rumo, nos colocou aqui, nos fez ir para lá, mas nele ressuscitado a nossa vida tem sentido. Porém, a palavra do Evangelho hoje apresenta uma outra faceta. É verdade, você pode ter visto o Cristo ressuscitado, você pode ter experimentado acontecimentos e pode preferir não viver conforme esses acontecimentos. Nós podemos, irmãos, apesar de termos vivenciado a verdade do Cristo ressuscitado em nós, podemos optar por vivermos na mentira. Podemos. Esses soldados que estavam lá, que foram subornados para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, eles, na hora da ressurreição, quando teve um terremoto, conforme relata Mateus, eles ficaram lá, parados, imóveis de medo, tremendo de medo daquilo que eles estavam vendo. Não era oculto a eles. E, no entanto, eles vão depois dizer tudo o que aconteceu. E aí subordam eles: vocês mintam, nós vamos livrar a cara de vocês. Né? Vocês falam que estavam dormindo. Né? Para que não a ressurreição do Cristo não fosse adiante. Claro que o testemunho da verdade é maior que o testemunho da mentira. Mas a mentira, viver na mentira, vai ser sempre uma opção. Porque, apesar do príncipe das trevas ter sido vencido, apesar do pai da mentira ter sido vencido, ele ainda tenta burlar a obra de Deus. Então nós podemos também viver na mentira e negar toda a nossa experiência da ressurreição. Nós podemos viver na mentira e dar tantas explicações, como até a ciência, os arqueólogos, cada um inventa uma história maravilhosa. Esses dias acharam um pedacinho, não sei do que, de um papiro, de um pergaminho, dizendo que Jesus foi casado. Não faz mal que foi escrito em século VI e VII, 700 anos depois de Cristo. Mas entra em discussão. E podemos negar a obra de Cristo em nós. Mas a palavra de Deus hoje nos chama a atenção para o testemunho apostólico, o testemunho que é dado no Espírito. Era impossível que a morte o detivesse. E para quem está em Cristo, é impossível estar na morte ou que a morte o vença. Com Cristo, nós seremos sempre vencedores.